Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Deixa eu dar aqui uma aproximada aqui. Isso, ver aqui como é que tá. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje, deixa eu chegar mais para perto. Pronto. Que hoje seja um dia abençoado na presença do Senhor, né? Que tudo aquilo que todos nós temos orado, falado com o Senhor, colocado diante dele, que nós venhamos receber de acordo com a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre herança, a promessa que o Senhor nos fez, né? Nós temos muitas promessas, às vezes, que o Senhor nos faz ao longo da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. E muitas vezes nós até esquecemos dessas promessas que Deus nos fez. Ou passa tanto tempo que a gente até se desanima, né? Fala assim, não vai acontecer, já passaram-se tantos anos, tanto tempo se passou e Deus me fez essa promessa e não aconteceu até hoje. Então a gente acaba ficando um pouco desanimado, né? Quando a gente tem uma promessa e a gente vai passando o tempo, a gente não recebe, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus ele não esquece de nós, porque ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Então, se não me engano, é Isaías 59:15, se não estou enganada. Então, assim, Deus ele não esquece de nós. E cabe a nós também correr atrás, né? Lembrar sempre, orar e correr atrás dessa promessa. Mas como assim cabe a nós correr atrás dessa promessa? Porque foi o que Caleb fez. Aqui no livro de Josué 14, a partir do versículo 6, eu vou ler aqui, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, assim, uma coisa muito importante aqui que já nos chama a atenção é que Caleb, ele fala que ele perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Então, ele tinha fé em Deus, mesmo quando ele foi visitar a terra, porque aqui, quando Caleb, ele vai falar para Josué sobre a herança que Deus tinha prometido para ele, Deus tinha falado com Moisés que daria uma herança para ele, foi logo após ter sido separado 12 homens para visitar, para ir espiar a terra. E entre esses 12 homens estavam ali Josué e Caleb. Quando eles voltaram, após aqueles dias que eles ficaram espiando a terra, eles voltaram, aí 10 falaram, olha, a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, porém, quem habita lá são os gigantes, os filhos de Anak. Então, eles viram ali aquele gigante como um empecilho para que eles pudessem receber aquela terra como herança. Porém, Josué fez calar aquele povo, Caleb fez calar aquele povo, a Bíblia diz que Caleb fez calar aquele povo e incentivou. E essa passagem se encontra em Números. Então, aqui, Números 13:30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá, em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que subiram com ele disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, Caleb, ele permaneceu crendo, ele sabia que se eles fossem, eles falam, então subamos animosamente. Então, ele dá ânimo, ele chama o povo a ter ânimo para ir lutar pela herança deles. Mas aqueles outros ali, eles não queriam. Eles achavam que aqueles povos,
os povos que habitavam ali na terra, por serem gigantes, era um empecilho. Mas Caleb confiou em Deus. Caleb não viu aquele povo como um empecilho. Que, tanto é que aqui mais pro final ele diz assim, ó. Eu vou ler do 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então aquele povo era um povo gigante. Mas, mesmo assim, Caleb, ele não olhou para o tamanho do povo, o tamanho dos gigantes que habitavam naquela terra. Ele estava confiando em Deus. Ele falou que eles conseguiriam, vamos subir, vamos lutar, vamos vencer, nós vamos conseguir ter a nossa herança, porque aquela terra que aquele povo gigante habitava ali, era a terra prometida, era a terra que Deus havia feito uma promessa, era a herança que Deus havia deixado para aquele povo. Porém, 10 daqueles que foram com Josué e com Caleb, eles não confiaram em Deus. Eles depositaram a sua confiança na primeira coisa que eles viram, que era aquele gigante. Então, muitas vezes nós temos promessas do Senhor, mas nós olhamos muito para o lado terreno. Nós vemos muito aquilo que está na nossa frente. É como diz o Salmo que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, quando a gente olha, que a gente levanta os nossos olhos, que a gente vê as montanhas, que a gente vê as dificuldades, que a gente vê tudo aquilo que está ali na nossa frente, a gente acaba olhando para o que está na nossa frente, vendo aquilo como empecilho e esquecemos que Deus, ele é poderoso, que Deus ele pode agir, que Deus ele pode guerrear por nós. No caso aqui, Caleb, ele teve uma promessa, e quando ele vai atrás da promessa dele, ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Quando Caleb recebeu essa promessa aqui, de que ele teria uma herança naquela terra prometida, porque ele perseverou em confiar no Senhor seu Deus, ele não olhou para os gigantes que habitavam ali, Caleb tinha 40 anos. 45 anos se passaram. Caleb estava com 85 anos de idade, mas ele sentia como se ele ainda tivesse a mesma força de quando ele tinha 40 anos, porque ele diz aqui, já hoje sou da idade de 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ele ainda tinha forças, ele ainda tinha fé, mesmo depois de 45 anos de uma promessa que Deus havia feito para ele. Caleb não desistiu. Caleb tinha a mesma força, o mesmo vigor, e ele foi atrás da promessa dele. Aqui no versículo 6, de onde eu comecei a ler aqui, fala que Caleb chega a Josué e fala: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Então ele foi atrás daquela promessa. Eu tenho certeza que Deus não tinha se esquecido da promessa. Porque muitas vezes, nós não conseguimos entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Para nós, seres humanos, é muito difícil, ainda mais agora que nós vivemos no tempo do imediatismo. O que é o imediatismo? Tudo tem que ser imediato. Tudo tem que acontecer agora e não tem que acontecer hoje, tem que acontecer para ontem. Tem que ser o mais rápido possível que nós queremos que as coisas aconteçam em nossas vidas. Mas nós temos que entender que quando nós temos uma vida com Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo,
a nossa vida passa a ser no tempo de Deus. As coisas que nós queremos, nós temos que aprender a viver no tempo de Deus. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é maior e melhor, é muito além daquilo do que pedimos, do que imaginamos, do que pensamos. Então, aqui ele demorou 45 anos para receber a promessa dele, mas ele foi atrás. Deus não tinha se esquecido da promessa dele. Mas Deus queria também, eu creio que Deus queria também saber se Josué tinha força, se Caleb tinha força, se Caleb estava realmente preparado para receber aquela terra, aquela herança que ele havia prometido, desde quando Moisés ainda era vivo. Então Caleb vai lá e fala, tu sabes, Caleb vai atrás, Caleb corre atrás. E ele ainda tem a mesma força, ele ainda tem a mesma fé. Ou seja, ele não desanimou, ele não estava desanimado, ele não tinha perdido a fé em Deus, ele não tinha perdido, falado, não vou mais receber isso, acabou, já era, vou seguir em diante. Não, ele manteve a sua fé. E mesmo se passando 45 anos, ele ainda tinha a mesma força, o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos. Então ele fala assim, no versículo 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor disse. Olha a fé desse homem. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir como o Senhor disse. Então ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo após se passar tantos anos de promessa, Caleb não duvidou da promessa de Deus. Caleb não desfaleceu. Ele continuou tendo fé e ele sabia que Deus era com ele. Então Josué, e aqui diz o 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E então ele perseverou, ele não desistiu, ele continuou servindo o Senhor Deus, seguindo o Senhor Deus, ele não desanimou. 45 anos é muito tempo. 45 anos é tempo suficiente para, nos nossos dias aqui, como eu disse anteriormente, que nós vivemos um tempo do imediatismo, 45 anos é tempo suficiente para a gente ter uma outra vida, para a gente formar qualquer outra coisa que a gente quiser, para a gente seguir qualquer outro rumo. 45 anos é tempo suficiente. Mas Caleb, ele esperou a promessa dele por 45 anos. E após 45 anos, já com a idade de 85, ele foi atrás da promessa dele. Nós sabemos que antes as pessoas viviam mais, nesse tempo aqui da Bíblia, eles viviam mais, então com 85 anos ele ainda tinha mais força, ele ainda tinha mais vigor para lutar. E ele foi. E não é que ele foi cobrar a promessa dele, a herança dele, ele foi atrás da herança dele e ele não tinha que fazer mais nada não. Ele só ia lá receber o pedacinho de terra dele, não é isso. Ele ainda tinha que lutar, ele ainda tinha que guerrear ainda contra aqueles homens que habitavam ali naquela terra. Porque ele fala aqui que e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força era tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Então, assim, ele sabia que ele tinha que guerrear, que ele tinha que expulsar aquele povo que estava ali no lugar que era dele, na herança que Deus tinha prometido para ele. Então, muitas vezes, quando Deus nos faz uma promessa, a gente desanima. E existem muitas coisas que a gente precisa ali estar lutando, que a gente precisa estar guerreando. E no meio dessa luta, dessa guerra, que a gente tem que perseverar, a gente acaba desanimando porque foi uma promessa de Deus e a gente pensa que a gente vai receber de um jeito e nós acabamos, para receber aquela promessa, tem que ser de outro jeito, tem que ser do jeito de Deus. E é nesse meio de caminho que muitas pessoas acabam desanimando. Mas que nós, nesse dia, nesta manhã,
nesse dia, na tarde, na noite, qualquer horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, que nós não venhamos desanimar da promessa do Senhor. Nós vamos confiar sempre no Senhor e acreditar que Ele está conosco, que nós vamos lutar, guerrear. Amém?